Pessoal, bom dia! Está chegando ao fim a nossa semana de aulas de matemática e ciências. Para hoje, nós teremos a matéria de matemática, ok? E aí a gente vai continuar falando um pouco mais sobre gráficos. Vocês lembram que os gráficos eles são visuais. Só de olhar eu já consigo saber o que eu preciso ou não em um gráfico, certo? Então, nós vamos aprofundar mais, realizar cálculos com esses gráficos. Então, por isso, vocês vão responder essa atividade aqui, certo? Então, a atividade de hoje, 18/6, o nome de vocês e o módulo. E aí, a gente tem a primeira imagem aqui. Informações do gráfico. Então, tem algumas informações importantes que a gente precisa saber. Os SWABs são os testes de cotonetes. Então, quem fez teste de Covid sabe que aquele cotonete que enfia no nariz, que enfia na garganta, se chama SWABs, certo? HSE é igual ao Hospital Federal dos Servidores do Estado, certo? E toda vez que eu falar o N, é o número sazonal, quer dizer na época. Então, sazonal é sempre da época que seria o inverno, é da estação que está, certo? E aí a gente tem o seguinte gráfico. Resultados dos SWABs, então dos testes combinados para a influenza A. Aí lembra que nós falamos ontem que a influenza A é a que passa para os animais e pode passar para os seres humanos, que pode dar uma pandemia também? Então, a influenza A é a que pode contaminar. Existem outras, mas ela não chega a ser pandêmica, como seria a, né? Então, para a influenza A dos pacientes internados no HSE. Então, a gente viu que o HSE é o Hospital Federal dos Servidores do Estado. Em 2009, então essa pesquisa foi realizada em 2009, que realizaram o exame. Número de pessoas que realizaram o exame foram 70. Então, a gente tem aqui, essa parte toda em branca, eu vou passar o meu rostinho aqui, para vocês verem mais ou menos onde é. Essa parte toda em branca significa 48%. Aí eu vou ver a legenda, que está bem ao lado. É o pessoal que aguarda o resultado. Então, fez o teste e está aguardando o resultado, certo? A parte aqui, ó, que tá mais escura, onde eu tô passando o meu vídeo agora, significa influenza A/H1N1 na linhagem suína. Então, nos porcos, foram as pessoas que adquiriram essa doença através dos porcos, certo? Essa parte que tá cheia de pontinhos aqui, ó, que eu tô passando agora, seria influenza A negativa. Então, já fez o teste e não deu nada, certo? Aqui onde tem os risquinhos, que é essa parte menor, é a influenza A sazonal. Lembra que sazonal quer dizer por época. Desculpa, pessoal. Voltando. A influenza A sazonal quer dizer na época. Então, são as pessoas que pegaram na época do inverno, vamos dizer assim, certo? E aqui ao lado nós temos os números correspondentes. Vocês lembram que os gráficos de setores é sempre por porcentagem? Então, mesmo que foram realizados esse teste em 70 pessoas, a gente vai pegar a porcentagem referente a cada um deles, certo? Então, para quem está aguardando o resultado, nós temos 48%. Quem foi diagnosticado com influenza A/H1N1, o pessoal de 17%. Quem deu negativo, 29%. E quem pegou da época, que é o do inverno, 6%. Certinho? Então, o gráfico aqui para a gente responder as próximas questões. Então, pergunta número 1. Das pessoas que fizeram o exame, qual é a porcentagem que aguardam o resultado? Então, vocês vão olhar lá na tabela do lado, vão ver e qual é esse número que espera o resultado, certo? É 6, é 17, é 29 ou 48%? Na questão 2, está escrito o seguinte: olhando o gráfico, qual o maior? Quem testou a influenza A/H1N1, linhagem suína ou a influenza sazonal? Então, vocês vão olhar, lembre-se, o gráfico sempre é visual. Eu posso bater o olho nele e aí eu já tenho a resposta. Então, vocês vão ver aqui, quem é o maior? Se é o H1N1 linhagem
suína ou se é quem pegou na época, a influenza A sazonal, certo? E aí aqui a gente tem um outro gráfico. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele aqui pra gente conversar um pouquinho, certo? É um gráfico que compara duas partes. Então, ela compara Covid-19 e H1N1, certo? Então, aqui, ó, vou mostrar bem pra vocês. O primeiro ciclo do contágio, o que seria isso? O primeiro grupo de pessoas que tem essa doença. Então, tanto a gripe comum H1N1 começam com 10 infectados, a Covid também, então o mesmo tanto de infectados. Agora vamos lá. Segundo ciclo, é quando essas pessoas passam para outras. Então, ó, de 10 aqui, eu saí para 14 na H1N1. No vermelho, que é a parte do Covid, eu saí de 10 para 28. Então, olha como esse número aumenta. No terceiro ciclo, eu tô saindo de 14 para 21 na gripe e de 28 para 72 pessoas infectadas na Covid. Por isso que passa muito rápido de pessoa para pessoa. Então, a quantidade de infectados e de mortes aumenta sempre, justamente porque 10 pessoas, como a gente viu aqui, ó, infecta 28. E aí, dessas 28 são 72 pessoas. E agora o final, ó. Quarto ciclo, 31. E lembre-se que saiu de 21 para 31. E saiu de 72 para 192. Então, a gente vê que a proporção do Covid é bem maior em relação ao H1N1. Não que a gente não precise se preocupar com ela, precisamos também, certo? Mas a Covid merece mais atenção, assim, até pela transmissão dela, que é muito rápida, certo? Agora eu vou diminuir aqui para fazer as perguntas. Na questão 3, no terceiro ciclo, qual a virose apresenta o maior número de infectados? E que número é esse? Então, vocês voltam lá no gráfico, procura o terceiro ciclo, vê quem é o maior, se é H1N1 ou se é o Covid. Viu qual é o maior? Fala para mim qual é o número de pessoas infectadas no terceiro ciclo, tá bom? Vou baixar mais aqui. Aí, aqui, ó, analisar o gráfico e fazer contas. Agora, você deverá comparar os valores de cada ciclo de contágio das viroses, do Covid e da gripe. E fazer uma conta de menos. Então, eu vou subtrair, eu vou tirar os valores de um para o outro. Registre sua conta, o resultado nos espaços correspondentes abaixo. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou lá. Primeiro ciclo. Vou pegar o primeiro ciclo aqui, ó, e vou fazer essa conta. Covid, sempre pego o de baixo para o de cima, tá? Porque senão aqui, ó, a gente não vai conseguir realizar o cálculo. Então, eu vou fazer uma conta de menos. No primeiro ciclo, de 10 menos 10. Coloquem lá o resultado. Segundo ciclo, que é a parte B, vou pegar o 28 menos 14. Coloquem o resultado. 72 menos 21, resultado. E 192 menos 31. Então, vocês precisam colocar no primeiro ciclo, no segundo, no terceiro e no quarto. E quero agradecer a nossa semana, foi muito boa. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar. Estou à disposição de vocês aqui. E ao final da aula eu coloco quem já entregou a atividade até o horário que terminar, tá bom? Muito obrigada a todos, tenham um bom dia, um grande beijo para vocês e uma ótima aula semana que vem. Tchau, tchau.